Levanta bem alto sua Bíblia assim, diga: essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso o que ela diz que eu posso. Abrirei meu coração. Deixarei a palavra de Deus entrar. E nunca mais serei o mesmo. Amém. Hoje vou trazer uma mensagem que é daquelas que quando o Espírito Santo toca o nosso coração para pregar, a gente fala: passa de mim esse cálice, pula a minha vez. Mas eu tenho convicção que Deus guiou para eu pregar essa mensagem, porque eu quero falar sobre relacionamentos. Bate uma foto do rosto desse pessoal aqui. Teve gente que fez assim, ó. Relacionamentos. A maioria dos aconselhamentos que eu dou, dos atendimentos que eu dou, a maioria tem a ver com relacionamento. Gente que está com problema para se relacionar, ou está se relacionando e não está indo bem no relacionamento. A maioria das pessoas que vem falar comigo, não vem falar assim: pastor, eu preciso de um conselho. Eu diria que 90% é: como eu faço para viver bem com a pessoa que eu arranjei? Ou como eu arranjo alguém? São as perguntas. E ultimamente tem sido interessante, porque algumas pessoas até abandonam os caminhos do Senhor e deixam as coisas de Deus por causa dessas tristezas ligadas aos relacionamentos. Outra pergunta é, por exemplo, quando o relacionamento familiar, isso também é bastante nos aconselhamentos, familiar, dificuldades com o pai, dificuldade com o filho, dificuldade com o marido. E eu pensei hoje em fazer uma coisa, férias, né, pessoal? Eu não vou tirar férias esse ano, já me perguntaram. Eu vou estar janeiro inteiro aqui com vocês, não faltem. Porque tem gente que fica assim, acaba a campanha e fala: tchau, pastor, boas férias. E aí ele sai de férias, da igreja, não de férias, né? Então eu vou estar aqui o mês inteiro, quero ver. Pensei para você aproveitar que é férias, contar algumas histórias para você sobre relacionamentos. Histórias que se repetem, que são verdadeiros tipos, né? Arquétipos de pessoas que nós evoluímos, temos tanta tecnologia, temos tanto conhecimento, expandiu a nossa visão, mas a maneira como nós nos relacionamos é igual, é muito parecida com coisas que a Bíblia conta para nós há tanto tempo. E a primeira história que eu escolhi trazer para vocês é uma história que eu acho incrível, que muitas vezes já atendi e já repetiu, mas que aconteceu na época dos juízes do povo de Israel. Abra lá sua Bíblia em Juízes, capítulo 14. Vamos aprender com o relacionamento de um herói, de um camarada que tinha muita força, muito poder, e no entanto, relacionamentos dele eram extremamente difíceis. Os relacionamentos deles foram todos difíceis. Juízes capítulo 14, versículo 1. É interessante que quando você vê a história de Sansão, que é a que nós vamos ler agora, você vai perceber que algumas coisas se repetem nas nossas vidas hoje. Tire a lição que você puder da história de Sansão. Diz assim, capítulo 14. Sansão desceu a Tima e viu ali uma mulher do povo filisteu. Quando voltou para casa, disse a seu pai e sua mãe: vi uma mulher filisteia em Timna. Consigam essa mulher para ser minha esposa. Seu pai e sua mãe lhe perguntaram: será que não há mulher entre os seus parentes ou entre todo o seu povo? Você tem que ir aos filisteus incircuncisos para conseguir esposa? Sansão, porém, disse ao pai: consiga para mim, é ela quem me agrada. Seus pais não sabiam que isso vinha do Senhor, que buscava ocasião contra os filisteus, pois naquela época eles dominavam Israel. Deixa eu só dizer uma coisa para você: essa não é Dalila. Peguei vocês.
não é Dalila. Essa é a primeira esposa de Sansão. A primeira esposa de Sansão, a gente vai ver a história agora, ela parece muito com Dalila, mas é outra mulher. Olha o que diz aqui, continua comigo. Versículo 16. Lembra que não é Dalila. Diz assim: então a mulher de Sansão implorou-lhe aos prantos: você me odeia, você não me ama, você deu ao meu povo um enigma, mas não me contou a resposta. Parece Dalila, porque a Dalila quer descobrir a força de Sansão. Mas aqui nessa história, Sansão fez um enigma, e o enigma está aqui, ó, versículo 14. Disse ele então: do que come saiu comida, e do que é forte saiu doçura. E durante 3 dias eles não conseguiram dar a resposta. Sansão, eu imagino assim, bom, é do meu jeito, a Bíblia não diz que ele era assim, mas eu imagino Sansão sarado. Certo ou não? O camarada era forte, né? Bom, não sei. Tem alto. Como é que era Sansão? Cheio de força, potencial, um dos juízes de Israel, líder. Mas ele tinha uma área da vida dele que precisava ser tratada por Deus, que era a área dos relacionamentos. O potencial de Sansão era incrível. E ele então desce lá aos filisteus, e ele vê uma moça, e ele fala: é essa, eu quero é essa. Os pais percebem que aquilo não era uma boa ideia, embora Deus estava trabalhando por trás da história, e diz assim: mas não tem ninguém aqui que você possa se relacionar? E ele diz: eu quero aquela, consiga ela para mim, é do meu jeito. Então eles vão, conseguem. Essa esposa, vem os filisteus e diz assim: olha, você vai descobrir qual é o enigma. Ela vai, fica pressionando, ele conta, ele não aguenta porque a pressão é grande, ele vai, conta. Quando ele conta, ela vai, conta para os filisteus, e aí ele perde a aposta, e ele olha para os filisteus e fala assim: se vocês não tivessem arado com a minha novilha, eu não teria, vocês não teriam descoberto o enigma. Ele vai, guerreia lá com o povo que não tem nada a ver com a história, e rouba todas as vestes deles e dá, e desaparece. Depois de um tempo, ele lembra que tinha esposa, ele volta, e fala: vim buscar minha esposa. E o pai diz assim: eu achei que você não queria mais saber dela, e eu dei ela para o seu amigo. Aí você diz: tudo bem, Sansão, você aprendeu, é isso aí. Ele vai, se relaciona com uma prostituta, está no capítulo 15, se você quiser acompanhar, capítulo 15 de Juízes. Aí você diz: bom, agora Sansão aprendeu, ele sabe o que Deus tem para fazer na vida dele, ele é um juiz de Israel. Então ele vai, e no capítulo 16, diz assim, versículo 1, certa vez Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta e passou a noite com ela. E disseram ao povo de Gaza: Sansão está aqui. Alguns estudiosos dizem que essa é Dalila, mas eu não acho que é, porque depois ele diz, ele conhece Dalila, diz o texto. Versículo 4, depois dessas coisas, ele se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque, chamada Dalila. Os líderes dos filisteus foram dizer a ela: vejam se você consegue induzi-lo a mostrar-lhe o segredo da sua grande força e como podemos dominá-lo. Agora não é o enigma, agora é a força dele que eles querem saber. E Dalila faz a mesma coisa, ela vai e tenta perguntar, e ele fala que é uma coisa, ela pergunta e não dá certo, os filisteus tentam pegar ele e descobrem que ele estava enganando, faz de novo, faz de terceira vez, até que ele não aguenta mais. Veja comigo, versículo 16 do capítulo 16, diz assim: importunando o tempo todo. Eu achei fantástico isso, porque relacionamentos de Sansão era inacreditável. A primeira perturbava, agora importunando o tempo todo, ela o cansava dia após dia, ficando ele a ponto de morrer. Você imagina essa cena? Chegou a um ponto que ela perturbava tanto que ele estava a ponto de morrer.
O que eu tiro dessa lição? A primeira coisa que vem no meu coração é o que dá de errado com esse cara? O que tinha de errado nele? Um juiz forte, potencial, mas qual é o problema dele? E eu fiquei pensando que uma das coisas que a gente percebe no texto é que ele não tinha controle sobre os relacionamentos dele. Ele não tinha controle sobre as emoções. Ele não tinha juízo sobre os relacionamentos. Talvez ele tivesse alguns sentimentos, e o texto deixa claro para nós que os relacionamentos dele eram relacionamentos de consumo. Ele consumia o relacionamento. Ele podia perceber que Dalila, ou a primeira esposa, talvez não tivesse sentimentos nenhum por ele, mas era um consumo, e o segredo para mim está aqui, ó, consiga ela, eu quero assim, eu quero desse jeito. E quando você estabelece um relacionamento com alguém, onde a outra pessoa vai ser consumida pelo seu sentimento, vai ser consumido pelo seu desejo, vai virar um objeto de consumo para você, não há uma aliança, não há um casamento que vai durar. Por isso eu quero falar agora para os noivos e para os jovens, casamentos que vocês querem formar e que nós queremos que vocês formem, são casamentos que devem ser baseados, querido, na aliança, baseado no amor, no crescimento mútuo, casamento que você olha para a pessoa e diz assim, eu preciso de alguém para cobrir o meu vazio do coração, vai dar mal, vai acabar mal. Por quê? Porque ninguém cobre o vazio do coração, ninguém tampa o vazio do coração, a não ser o Espírito Santo de Deus. Todo mundo que é casado, em algum momento da sua vida, vai se sentir sozinho, vai se sentir perturbado. Você até vai querer momentos para ficar sozinho, e é diferente. Ficar sozinho é diferente de ser solitário. Alguns momentos você vai dizer assim, eu quero ficar só. Mas quando você transfere a sua responsabilidade ao outro, diz assim, eu só vou ser feliz se você fizer o que eu quero, se você me der o que eu quero, se eu agir da forma como eu quero, aí eu sou feliz, você está entrando num caminho de destruição. Vem no meu coração que Sansão só tinha olhos para as cachorras. Eu disse que eu não ia falar isso, mas eu falei. Quando eu pensei isso, eu escrevi no meu caderno assim, não falar. Mas a gente é assim, a gente não se controla. O que havia com esse menino? Mas não é assim, gente. Olha que engraçado, eu fico imaginando, você chega uma pessoa e fala assim, olha, essa pessoa aqui não é uma pessoa para você se relacionar. O relacionamento vai acabar, a não ser que ela tenha uma mudança. E você fala isso, e a pessoa faz o que para você? Eu quero ela. Eu quero ele. Consiga. Mas muitos problemas que Sansão vai viver na vida dele estão relacionados às pessoas que ele tinha envolvimento. Gente que ele se envolveu é que trouxe problema na vida dele. E essa é uma lição que eu tiro da minha vida. Nós não somos neutros. Pessoas que você se relaciona hoje podem abençoar a sua vida ou podem trazer grandes problemas na sua vida. Algumas pessoas dizem assim para mim, não, eles são meus amigos, mas eles não me influenciam. Eu não acredito nisso. Você é influenciado porque nós não somos neutros. As pessoas falam e a gente absorve. As pessoas dizem e aquilo entra na nossa mente. Por mais que você tenha a maturidade de dizer isso não é para mim, mas se você continua ouvindo isso o tempo todo, e você aceita isso, isso vai se tornando uma verdade para você. Sansão, para mim, é um exemplo de uma pessoa que é um fenômeno. Poderia ser um grande herói. Poderia ser alguém que escrevesse história. Na verdade, ele escreveu uma história, mas uma história triste. Quem conhece o final da história sabe como Sansão acaba. E assim, muitas vezes, nós acabamos quando nós não entendemos que nós temos que ter controle sobre os nossos relacionamentos. Às vezes nós achamos que Deus não se importa com a nossa solidão. E ficar sozinho é muito difícil. Mas eu quero dizer para você que Deus se importa assim com a sua solidão. Que Deus tem, querido, que muitas vezes trazer até nós pessoas que vão combinar conosco, que vão ser uma aliança conosco. Porque quando a gente tenta fazer isso, às vezes nós projetamos a outra pessoa os nossos problemas, as nossas emoções, as nossas fraquezas. E somos atraídos não pela graça e não pela bênção, mas pelo pecado do outro. Sansão é uma história incrível, porque quando você olha para essa vida, você percebe que ele vai se destruindo através desse relacionamento.
E alguns relacionamentos são assim. Você acaba vivendo, por exemplo, o seu namoro como uma pessoa que não permite que você prospere, que não permite que você progrida. Vejo às vezes jovens abandonando carreiras, porque estão apaixonados. E eu digo para você que isso não é o tipo de relacionamento que você deveria ter. O relacionamento que você deveria ter é de construir junto, de abençoar um ao outro. E eu sempre me incomodo com essa história. Por que Sansão caiu 3 vezes na conversa da Dalila? Dê você a resposta. A única resposta que eu chego é que ele não tinha controle nenhum sobre suas emoções. Quantos jovens hoje estão perdendo sonhos de Deus para a vida deles, ou até mesmo sonhos que Deus tem colocado no seu coração que são bênção, e que acabam desistindo desses sonhos, mesmo vendo os detalhes, vendo que aquele tipo de relacionamento vai destruir você. Eu não vou falar só de relacionamentos ruins, não. Mas esse é um exemplo de um relacionamento interessante, onde 2 pessoas juntos acabam se consumindo e se destruindo, impedem o crescimento. O que é relacionamento? Para mim, relacionamento são quando 2 pessoas crescem juntos. Quando você fica descontrolado, você não aguenta viver a tua vida, porque você acha que tudo depende daquela pessoa, e se você não tiver aquela pessoa, isso é idolatria, não é amor. Pronto, falei. Amém? Segunda história. E essa história também é pior, só piora, pessoal. Hoje só piora. As histórias que eu escolhi, eu estava meio trágico ontem, só pior. Mas essa história é incrível e fala para os casais. Eu queria falar para o Sansão mais para os namorados, mas para os casais. História está em 1 Reis, capítulo 21, versículo 1 a 8. 1 Reis, capítulo 21, versículo 1 a 8. Antes de eu ler essa história, deixa eu dizer para você. Os personagens da história podem mudar de gênero. Aqui Sansão era o homem, e Dalila a mulher, e Sansão consumia o relacionamento, e Dalila, na verdade, se servia disso, e manipulava. Mas agora poderia ser inverso, porque aqui é uma história incrível, que é a história do rei Acabe, e o rei e a rainha Jezabel. Jezabel foi uma das bruxas de Israel, a mulher maligna. É um exemplo no Apocalipse de uma mulher que manipulava as pessoas de forma espiritual. E nesse texto, eu não vou ler com vocês agora todo, mas é interessante porque diz a palavra do Senhor que Acabe deseja uma vinha. Ele quer uma vinha. Ele olha para a vinha de Nabote e fala: essa vinha tem que ser minha. Olha o que diz aqui no versículo 1. Algum tempo depois, houve um incidente envolvendo uma vinha que pertencia a Nabote de Jezreel. A vinha ficava em Jezreel, ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria. Então Acabe olhava do lado e falou: nossa, essa vinha está linda, essa vinha tem que ser minha, olha que coisa linda. E aí ele vai conversar com Nabote, ele vira assim e fala: olha, eu quero a sua vinha. Nabote não quer vender, versículo 4. Então foi para casa aborrecido, indignado, porque Nabote de Jezreel lhe dissera: não darei herança dos meus pais. Deitou-se na cama, virou o rosto para a parede e recusou-se a comer. Sabe como eu vejo Acabe? Aquele marido que não quer amadurecer. Não vai fazer o que eu quero? Faz um bico. Eu vou... Deita. Aí vem Jezabel. E Jezabel era aquela mulher controladora. Segura aí, mulheres, agora. Aquela mulher que toma a rédea. Acabe era aquele camarada assim que a mulher fala assim: pega a garrafa de água na geladeira e já levanta e vai buscar. E Acabe fingindo de morto. Assim, olha o que diz aqui, versículo 5, sua mulher, Jezabel, entrou e lhe perguntou: por que você está tão aborrecido? Por que não come? Ele respondeu: porque eu disse a Nabote de Jezreel: venda-me sua vinha, ou se preferir eu lhe darei outra vinha em lugar dessa. Mas ele disse: não te darei minha vinha.
Disse-lhe Jezabel, sua mulher: é assim que você age como rei de Israel? Levante-se, coma, anime-se, conseguirei para você a vinha de Nabote de Israel. Versículo 8, então ela escreveu cartas em nome de Acabe, pôs nela o selo do rei, e as enviou às autoridades, aos nobres da cidade de Nabote. Naquelas cartas ela escreveu: decrete um dia de jejum e ponha Nabote sentado no lugar de destaque entre o povo, e mandem 2 homens vadios sentar-se em frente dele, e façam com que testemunhem que ele amaldiçoou tanto a Deus quanto o rei. Leve-no para fora, apedrejam-no até a morte. Está resolvido. É fácil. Pega aí, manda uma carta para o pessoal, contrata 2 testemunhas falsas, fala que ele amaldiçoou o rei e Deus, e já apedreja e acaba, e a vinha é sua, levanta e para de chorar. Há uma situação aqui engraçada que eu também vejo na vida, é que pessoas que não se posicionam, ou não querem se posicionar por algum motivo, se relacionam com pessoas que são autoritárias. E uma das coisas que a gente vê nos dias de hoje, homens, é que muitos homens hoje deixam de se posicionar como maridos e agem às vezes como filhos, como crianças. Eu tenho certeza que se eu fizer uma pesquisa agora, mulheres, vocês preferem homens que se posicionam ou homens indecisos? É mais ou menos assim: amor, onde a gente vai jantar? Ela diz: você que sabe. Ele diz: fala você. Aonde você quer ir? Não, vamos onde você quiser. Fala você. Aí ela fala: eu quero comer um temaki. Ah, temaki eu não gosto. Isso dá uma ira, né, mulheres? Decide alguma coisa, homem de Deus. Não decide nada. É incrível como a geração hoje está assim, irmão. E quanto mais jovem, ainda mais difícil, porque aí ele fica no videogame e ela fica falando com ele: vem aqui, faz me ajudar. Ele: vem agora. Estou quase matando o último bichinho aqui. Você precisa crescer. E a coisa tomou uma proporção tão grande no reino de Israel, que ela estabeleceu, Jezabel estabeleceu a bruxaria, estabeleceu poste-ídolos, destruiu a nação de Israel. E Acabe, querido, não se posicionou em momento nenhum. Quando não dá tempo hoje de fazer um estudo da personalidade de Acabe completa, mas Acabe é a personificação daquela pessoa que não se posiciona. E eu vejo muitas vezes, maridos, que vocês precisam se posicionar, inclusive espiritualmente. É dizer aquilo que entra ou não entra. Porque as emoções das mulheres dependem muitas vezes da posição dos maridos. Quanto mais os maridos estão hoje mais inseguros, mais procurando uma mãe no relacionamento do que uma esposa, mais insegurança traz no casamento. Por outro lado, existem mulheres também, não tem ninguém aqui assim, graças a Deus, todas vocês, incrível, conheço, que controlam tanto, que controlam ao ponto de sufocar o relacionamento. E relacionamento não é sufocar o outro. Quando a pessoa diz para mim, fala assim: nós gostamos de fazer tudo igual, eu gosto de tudo igual, mesmo sabor de pizza, mesma comida, mesmo lugar, eu falo: está amarrado, isso aí não é normal, irmão. Como assim tudo igual? São 2 indivíduos que se relacionam, e aí se está tudo igual, é porque um está anulando o outro. É claro que tem similaridades, tem muita coisa igual, mas tem coisas que não é igual. Eu gosto de ler, a Luciana gosta de ouvir. Hoje eu aprendi a ouvir mais, porque a Luciana ouve mais. Mas são coisas diferentes. A Luciana ama um picadinho. Eu quero morrer quando fazem picadinho.
Outro dia eu fui visitar um irmão e falou assim, pastor, foi uma comida que você gosta. Eu falei, pode falar, picadinho. Eu falei, não, irmão. Aí que o pastor não pode dar mancada, né? Eu falei assim, não, amém, irmão, glória a Deus, eu gosto, uma delícia. Aí ele, é brincadeira, pastor. E aí a pessoa exerce o controle de uma maneira que o outro não tem posicionamento. E aí é interessante porque a esposa vai dizer assim para mim, pastor Cláudio, o senhor tem que saber que se eu não fizer, meu marido não vai fazer. Verdade, verdade. Então como é que resolve? Não sei. Não sei. Porque ele precisa acordar. E às vezes, eu lembro uma vez que eu já contei essa história aqui, mas é um exemplo, assim, foi a maior lição de aconselhamento nupcial que eu já tive na minha vida. Foi um curso instantâneo de 5 minutos. Atendi um casal que queria separar, 25 anos de casal, você vai ver, um curso instantâneo. E eu perguntei para eles assim, por que você quer separar? E a mulher falou todos os problemas. Não, porque ele faz assim, porque ele faz assado, sabe? Aí eu falei, o que você trabalha? Ela respondeu que ele trabalhava. Eu falei, você pratica algum esporte? Ela respondeu que ele não praticava. E o homem só assim. Eu perguntei, o senhor fala? Ela respondeu que ele fala. Eu falei, irmão, chegou uma hora que eu estava tão cansado de ouvir aquela mulher, ela falava tanto. Eu falei, esse homem sofre. Esse homem sofre. Aí, não, pensei, sofre. Eu falei, vamos mudar de assunto. Vamos mudar de assunto. Vamos falar de outra coisa. Vamos falar de coisa boa. Aí, eu falei, não tinha o que falar. Não aguentava mais ela falar. Eu perguntei assim, você gosta de comer pizza? Não tinha o que falar, irmão. Aí ela virou, ele foi responder. Quando ela foi responder, eu falei, não, ele gosta, toda sexta-feira a gente come, vem 2 pizzas, tem uma pizzaria do lado de casa, e é da esquina, você passa, sobe, compra, liga, eles demoram um pouco, mas eles entregam. Ô, irmão, ninguém aguenta isso. Aí, eu falei, tudo bem, que tipo de pizza você gosta? Para ele, tudo para ele, não perguntei nada para ela. Virei a cadeira. Aí, ela respondeu, ele gosta de 4 queijos. E ele ama 4 queijos, então toda sexta-feira tem que ter meia 4 queijos, mais meia frango, vem uns milho em cima. Irmão, para de falar, eu quero só saber. E aí eu tive a lição de aconselhamento nupcial instantâneo em 5 minutos. Aquele senhor, um homem já vivido, empurrou o óculos para cima assim, estava caído assim, pôs para cima e me ensinou o que é casamento em uma frase. A bem da verdade, eu gosto de mussarela. 25 anos casado. Mas não é verdade? A bem da verdade, irmão. Porque ali tudo era uma mentira. Então, a bem da verdade, ele falou a verdade. Conseguiu, depois de 25 anos, falar. Aí ele começou a explicar. Ela corrigiu, mas como você nunca comprou uma pizza de mussarela na vida? Eu falei, coitado, sofre mesmo. É tão baratinho, né? Sofre mesmo. Ele sofre. Aí ela disse assim, ele falou, por que você não deixa? É isso aí. É isso aí. Esse é o exemplo de Acabe e Jezabel. Um é martelo e o outro é a bigorna. Relacionamento não é assim. Relacionamento é construir junto. É andar junto. Você pode dizer glória a Deus por isso? Terceira história, hoje eu quero contar a história. E essa história aqui é sobre amizade, sobre relacionamento, aliança, sociedade. 2 Crônicas, capítulo 18, versículo 1 a 28. Então, quando as coisas começarem a sair fora do controle da sua casa, você olhe para a sua esposa, faça como eu. A bem da verdade, eu gosto de mussarela. 2 Crônicas, capítulo 18. E aqui de novo Acabe faz uma aliança, faz uma amizade com o rei Josafá. E diz assim, Josafá tinha grande riqueza e honra, e aliou-se a Acabe, versículo 1, por laços de casamento. Alguns anos depois ele foi visitar Acabe em Samaria. Acabe abateu muitas ovelhas e bois para receber Josafá, sua comitiva, e insistiu que atacasse Remote Gileade. Acabe fez uma aliança com Josafá, que era um rei que temia o Senhor,
e ele faz uma festa, e ele fala, vamos lá, eu quero guerrear contra o povo, e você é meu amigo, nós estamos juntos, e aí vamos guerrear. Quantos conhecem essa história? O que vai acontecer agora? Ele chama os profetas, e fala, olha o que Josafá diz. Versículo 3, Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá, rei de Judá, irás comigo lutar contra Ramote e Gileade? Josafá respondeu, sou como tu, e meu povo é como o teu povo, estaremos contigo na guerra. Mas acrescentou, peço que te busques primeiro o conselho do Senhor. Então Acabe reúne os profetas malignos, falsos, e o pessoal se rasga, corta, tem um show, todo mundo fala, vai que você vai ganhar, você vai conseguir, é aquela festa de vitória, e Josafá sente algo no coração, porque ele vira e diz assim, versículo 7, versículos 6 e 7, Josafá, porém, perguntou, não existe aqui mais nenhum profeta do Senhor a quem possamos consultar? Já tinha passado 400, irmão. O rei de Israel respondeu a Josafá, ainda há um homem por meio de quem podemos consultar o Senhor, porém o odeio, porque nunca profetiza coisas boas a meu respeito, mas sempre coisas ruins, e Micaías, filho de Infã, o rei não deveria dizer isso. Josafá respondeu, versículo 8, então o rei chamou um dos seus oficiais e disse, traga imediatamente Micaías, filho de Imlã. E aí, queridos, Micaías chega e fala, é isso aí, rei, vai lá, vai dar tudo certo, e não queria problema com o rei, luta lá. E aí, Acabe fala, não mente para mim, fala a verdade. E aí ele fala, você vai morrer, vai acabar com você ali, essa guerra vai te terminar. E aí, Acabe vira para Josafá e fala, Josafá, está vendo, ele sempre profetiza coisas ruins a meu respeito. Ele sempre fala coisas que não prestam, meu. Eu sou bonzinho, né? Em outras palavras, eu mereço sua confiança. Versículo 28 e 29. Então o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, foram atacar Ramote de Gileade. E o rei de Israel disse a Josafá, entrarei disfarçado em combate, mas tu usas as vestes reais. Muito amigo, né? Muito amigo. É o seguinte, nós vamos fazer uma sociedade. Eu ganho, você perde. Você trabalha, eu durmo. Eu descanso e você se esforça. Em outras palavras, ele diz assim, olha, você vai como rei, tá bom? Só você. Somos dois, mas vai só você. E eu vou disfarçado. Quando chega na batalha, o rei diz assim, esquece todo o exército e mira só no rei. O rei era Josafá. Todo mundo vai em cima de Josafá, e Acabe está disfarçado. Eu acho interessante como algumas pessoas se relacionam com outros dessa maneira, do tipo, ele ganha e eu perco. Por que as pessoas se relacionam assim? Deus já tinha falado no coração de Josafá que aqueles profetas não eram verdadeiros. Deus já tinha dado sinais que ele não precisava entrar nessa guerra. Deus já tinha mostrado, por exemplo, que aquela guerra não ia acabar bem. E o rei ainda vira e fala, eu vou disfarçado e você vai bem vestido, você vai vestido de rei. Muitas pessoas têm esse tipo de relacionamento destrutivo. E eu vou dizer uma coisa que pode escandalizar, mas ouça. Se os relacionamentos não estão construindo, se os relacionamentos que você tem feito, laços aí profissionais e tudo mais, não estão sendo bom para todos, não é hora de você repensar isso. Algumas pessoas eu vejo que se sujeitam a essas situações, onde as pessoas estão levando vantagem sobre você, e acha que tem que ser assim, e acha que tem que ser dessa maneira, e não tem outro jeito de se relacionar. Eu acredito que você precisa aprender a dizer não muitas vezes. Quando a pessoa começa a se relacionar com você, e ela começa a levar vantagem, se relacionar só por interesse, manipular, talvez seja a hora de você dizer, vamos nos afastar um pouquinho? Vamos deixar um pouquinho aqui como está? Muitas vezes eu vejo pessoas entrando em confusão, porque não percebem que esse tipo de amizade
Esse tipo de relacionamento vai direcionar a sua vida para lugares que você não quer chegar. Quase todas as vezes que pessoas se relacionam assim, um acaba sofrendo. E a maioria das nossas aflições surgem dos relacionamentos com pessoas erradas. Talvez você está envolvendo uma dívida hoje porque você se envolveu com a pessoa errada. Eu tenho um conhecido que todo ano ele me apresenta um grande negócio, do tipo, eu ganho e você perde. E ele chega para mim assim, olha, vai acontecer um negócio incrível, é fantástico, é maravilhoso, você vai ver, vai ser... E ele fica empolgado. Eu vou ouvindo. As primeiras vezes até caí na conversa dele, tão empolgado que ele era. A quarta vez, assim, que eu comecei a ficar mais inteligente, esperto, e eu comecei a perceber que aquilo era uma conversa. Aí um dia eu virei para ele assim e falei assim, por que você não oferece isso para outra pessoa? Ele, não, porque eu pensei em você. Era você. Você de rei e eu disfarçado. Irmão, Deus não está nesses negócios. Eu acredito que o negócio tem que ser bom para você e tem que ser bom para a pessoa. O relacionamento tem que trazer construção, evolução para os dois. Senão não é de Deus, não é bênção de Deus para a tua vida. Se a pessoa leva vantagem só nos seus relacionamentos. Às vezes a gente tem amigos, e os jovens fazem muito isso, eu vejo, que nós estamos presos emocionalmente. E por quê? Porque cria essa sensação de que você não pode frustrar o seu amigo acabe. Olha, se Deus está mostrando para você que você não deve ir nessa guerra, não vá. Se Deus está mostrando que você não deve assinar esse contrato, não assina. Se Deus está mostrando para você, mas você é meu amigo. Eu sou, tá, continuo, toma aqui. Porque a gente só descobre quem é amigo quando a gente diz não e a pessoa continua sendo nosso amigo. Porque se você precisa ter um amigo que só diz sim, 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 ele não é teu amigo. Amigo é aquele que você diz não e ele fala, tudo bem, eu aceito o teu não. Uma história que eu ouvi outro dia, que achei interessante, a pessoa ia lá pedir uma coisa e a pessoa dava. Mas, olha, você é meu amigo, você me ajuda. Segunda vez, ele foi lá e pediu, a pessoa deu, ele falou, você é meu amigo mesmo, eu posso contar com você. Na terceira vez, ele falou, vou fazer um teste, vou ver se essa nossa amizade é verdadeira. E ele disse, não. Aquela pessoa se transformou, começou a praguejar, a amaldiçoar, a dizer um monte de coisa que não devia dizer. E aí ele falou, está vendo? Eu achava que era uma amizade, mas a amizade é quando você diz não, e a pessoa continua do seu lado. Você diz, eu não vou fazer, eu não quero fazer, eu não vou nesse lugar, mas ainda sou seu amigo. Quarta história, você aguenta a quarta? Quantas aguenta a quarta aqui? Levante a mão. E essa história é bonita, eu vou só contar essa. A história linda, Ruth e Boaz. Há um livro na Bíblia todo para eles. E conta uma história assim que eu acho incrível, porque Ruth é uma moabita, uma pessoa amaldiçoada. De acordo com a palavra de Deus, a nação de Moabe não era uma nação abençoada. E ela casa com o filho de Noemi. E quando eles estão vivendo na terra de Moabe, o pai dele morre, o irmão dele morre, e o outro irmão morre, e ficam então 3 viúvas, a sogra e as 2 noras. E elas não têm o que fazer. Naquela época não tinha previdência social, não tinha ajuda a idosos, então está todo mundo ali sem ter o que fazer. E elas falam, o que nós vamos fazer? E Noemi diz, bom, eu vou voltar para minha casa, para minha terra, e vocês estão liberadas para seguir o seu caminho. Uma delas diz, olha, então eu vou ficar por aqui. E Ruth diz aquele versículo que a gente coloca nos convites de casamento, onde você for eu irei, a tua terra será minha terra, a tua parentela será minha parentela. E ela vai. E quando chega lá, eles não têm o que comer. E havia uma lei em Israel, a lei do levirato, a lei de que aqueles mais pobres da cidade, o que caísse das espigas, o que caísse das colheitas e caísse no chão, eles não deveriam catar, não deviam pegar, não deviam recolher, para que os famintos, os pobres, pudessem pegar do chão e viver com aquilo. Então, Noemi diz a Ruth, vai lá, pega aquelas sobras, e ela vai saindo, mas na vida dela há uma ação do Espírito Santo de Deus, na vida dela há um direcionamento de Deus, e essa é a história do livro de Ruth. Por trás da sua história, há a história de Deus, há um projeto de Deus, inclusive daquilo que não deu certo,
porque ela é uma viúva, inclusive vivendo numa terra estranha, mas ainda Deus estava agindo na vida de Ruth, ainda Deus tinha um propósito na vida de Ruth, toda aquela situação que ela tinha vivido, Deus estava trabalhando ainda na vida dela. E ela chega então, e no campo de Boaz, ela não sabe quem é Boaz, mas Deus sabe. Boaz é uma pessoa que faz parte da parentela dela, e na lei dizia que ela podia, então na lei do levirato, podia ser resgatada por um parente, e ela então não sabe que Boaz é um parente, e Boaz fala, quem é essa jovem? Ela veio com Noemi, e Boaz sabe que ela então é um parente dele. Ela volta para casa e diz, olha, encontrei um homem muito generoso, ele nos abençoou. A sogra pergunta quem é, ela diz Boaz. Ela fala, a sogra já está ligada nas coisas espirituais, fala, Deus está nesse negócio, porque ele é o seu resgatador, ele pode ser o seu resgatador. Então um dia ela fala, vai lá, vai colher, e chega no final da tarde, Boaz toma um vinho a mais, é o que a Bíblia diz, dorme, e ela dorme no pé dele. Quando ele acorda, ele fala, o que você está fazendo aqui? Ela fala, cubra-me com as suas asas. Céu estrelado, lua, noite romântica, a mulher no pé. Ele vira e fala assim para ela, amanhã eu vou procurar, porque você tem um parente mais próximo, e eu vou falar com ele, e eu vou resgatar você. Sabe o que eu aprendo nessa história? Primeiro, o amanhã. Algumas vezes nós queremos nos relacionar rápido demais. Tem coisa, querido, que você precisa amadurecer, conhecer, antes de se envolver. Mas a lição mais incrível dessa história é que Deus está agindo por trás dessa história. Porque Ruth vai fazer parte da genealogia de Davi e de Jesus, uma moabita. Eu acredito nisso. Muitas vezes relacionamentos que não dão certo, que terminaram, ou até problemas que você está enfrentando no seu casamento, de alguma maneira Deus ainda continua agindo na sua vida. Esses problemas talvez você tenha que enfrentar, você tem que amadurecer, porque às vezes a gente tem um problema no nosso casamento, e eu acho isso incrível, porque a gente faz que nem Sansão, troca de pessoa e consegue outra igual. Porque se você olhar a primeira esposa e a segunda de Sansão, você só põe o nome de Dalila na primeira, está resolvido. Uma vez eu estava com uma esposa num casamento, e chegou uma pessoa mas há muito tempo que eu não via, e veio me cumprimentar e apresentou a esposa. E eu olhei, eu sou assim meio sem noção, sabe, irmão? Eu sou. Eu olhei, falei para a Lúcia, nossa, é a cara da outra. Não é a outra? Ele voltou? Ela falou, fica quieto, Klaus. Não, mas olha a cara, ó. Fica quieto, Klaus. E é interessante isso, né? Que a pessoa, às vezes, ao invés de crescer no seu relacionamento, ela procura as mesmas situações. Talvez fosse mais fácil você amadurecer no seu relacionamento. Outra coisa é que as pessoas colocam assim, eu casei com uma Dalila. Mas eu acredito que Dalila só era Dalila porque casou com Sansão. Talvez se Sansão tivesse uma outra postura, não tinha Dalila. Mas como Sansão não tinha uma postura diferente, e nós jogamos as nossas culpas para o outro, nos nossos relacionamentos, nós vamos criando pessoas iguais. Você cria a mesma dependência, você cria o mesmo sentimento. Agora é interessante que na história de Ruth, o que a Bíblia está querendo dizer é que Deus está escrevendo a nossa história também nos nossos relacionamentos. Eu oro para você que está sozinho, para que Deus prepare uma pessoa que venha abençoar a sua vida. Eu oro para você e por você, para que você encontre uma pessoa que seja separada para a glória de Deus na sua vida. Porque eu sei que aquilo que você sente, e às vezes a solidão que você sente, não é fácil de enfrentar. Mas eu também sei que você precisa entregar os seus relacionamentos na mão do Senhor. Você precisa confiar nele também nessa área. Você precisa dizer, Deus está aqui, ó, eu vou entregar o controle. Porque às vezes a gente também faz que nem Sansão. Tem pessoas do seu lado
que poderiam ser uma bênção na sua vida. Eu vou dizer uma coisa para você, a Luciana tinha olhos de águia, ela olhou para mim quando casou, era feio, magro, ainda sou, né? Mas feio, magro. Gente, meu irmão, você não tem noção. Todo dia minha filha pegou meu álbum de casamento e falou, pai! Entendeu? Mas creu, irmão, creu, falou, é de Deus. Eu não sei o que ela viu, mas ela falou, é para casar, eu não sei, mas Deus é bom. E às vezes a gente, né, o nosso coração não é limpo para isso. Eu me lembro que, naqueles dias, eu precisava de muita transformação de Deus, eu precisava transformar muito a minha vida, mas Deus tinha um propósito. E às vezes a gente não confia que Deus tem poder nessa área de relacionamento. Deus pode controlar isso, Deus pode guiar você, Deus pode colocar no você um sentimento de uma pessoa que você talvez não imagina. Eu acho interessante porque antes de me relacionar com a Luciana, eu namorava uma moça que não era crente, e Deus falou, sai fora. E aí você fica que nem Sansão, olhando para o lado, né? E eu gostava da moça. E eu tive que falar para Deus, tá bom, Deus, então eu vou sair. Eu saí. Doeu, partiu, mas eu tenho certeza, mas a absoluta certeza, que se eu tivesse casado com ela, eu não seria pastor com aquela moça. Eu não estaria talvez nem na igreja. Absoluta certeza. Ou talvez não seria mais casado. Porque às vezes a gente não entende que os nossos relacionamentos vão direcionar a nossa história. Às vezes eu vejo os jovens aqui com 30 anos, falando assim para mim, eu estou muito velho, ainda não encontrei ninguém, todos os meus amigos casaram. Fica tranquilo, irmão, fica tranquilo. Deus prepara. Ore por isso. Confia na presença de Deus na tua vida. É claro que, às vezes você precisa dar uma ajuda também, né? Arrumar o cabelo, né? Escovar o dente, essas coisas é importante, né? Mas... Amém? O que a história de Ruth conta para nós? A história de Ruth conta que Deus intervém, que Deus é um Deus que entra com providência, que Deus traz para a sua história, e que Ele trabalha na sua vida, e que por trás da sua história Deus está trabalhando na tua vida. E Deus tem, querido, um momento certo, e essa é uma palavra bonita, Deus tem um resgatador para você, uma resgatadora para você. Mas sabe qual foi a hora que eu conheci a Luciana? Quando eu me apeguei a Deus. Foi quando eu caí de cabeça na presença de Deus. Falei, não quero saber mais ninguém, que agora eu vou virar pastor e acabou. Não... E aí Deus falou, agora está bom, agora está melhorando. Agora dá para arrumar alguém. Porque senão você começa a depender dos seus relacionamentos. O que a gente aprende disso? Primeiro eu queria trazer algumas lições para você. Como é que você pode firmar uma aliança com uma pessoa? Um negócio, um relacionamento, uma família. Até, eu sei que a gente não é muito racional quando a gente vai se relacionar com alguém, mas algumas coisas que eu aprendi, alguns sinais. Antes de formar uma aliança com alguém, faça algumas perguntas para você. Primeiro, eu acredito nos sonhos dessa pessoa? Como é que você pode criar uma aliança com alguém que você não acredita dos sonhos dela? Os planos dela não são os seus planos. O que ela quer, a escada que ela quer subir, não é a escada que você quer subir, você está fazendo aliança com ela. Primeira pergunta que você tem que fazer: qual é os seus sonhos? Eu faço parte disso, eu acredito nisso. Segunda, eu compartilho com a mesma alegria. Você vai firmar uma aliança. E talvez você precise fazer isso também depois de casado. Chegar para a tua esposa e falar assim, quais são os nossos sonhos? E aí acertar esses sonhos. Quais são as nossas alegrias? É interessante que você fazer uma sociedade com uma pessoa que a alegria dele é levar vantagem sobre os outros, talvez não seja a sua alegria. E como é que você vai fazer depois que estiver com a sociedade? Ou ele tem uma alegria, né, de passar os outros para trás, e você não tem essa mesma alegria. Ele chega em casa falando, enganei mais um. Quer dizer, vamos festejar. Como é que pode? Terceiro, eu estou disposto a me envolver com essa pessoa até o ponto de enxugar as lágrimas dela? Porque tem gente que eu não quero enxugar as lágrimas. Aliás, as lágrimas delas não me tocam. Né? Mas eu estou disposto a fazer uma aliança com essa pessoa
até o ponto de, quando ela estiver com lágrimas no rosto, eu enxugar as lágrimas dela. Porque relacionamento não é só sonho e alegria, é enxugar lágrima. Em alguns momentos você vai ter que enxugar lágrima, inclusive das pessoas que você escolheu para fazer uma aliança. Quarto, eu posso dar esperança a essas pessoas, porque se eu não tenho o sonho dela, não tenho a alegria dela, qual a esperança que eu vou dar a ela? Aí você firma uma aliança. Nós vamos começar a namorar, por quê? Porque a gente não sonha igual, não tem a mesma alegria, não compartilha dos mesmos objetivos. Mas essa é para casar. Eu namorei uma moça uma vez, Lu, esquece, fecha o ouvido aí, ó. E eu cheguei para a moça e falei assim, eu vou ser pastor. E ela deu uma gargalhada. Não vai não, vai não. Aí eu falei, como assim não vou? Ela falou, não, vai não. Foi, tá bom. Aí ela disse assim, aí para provocar, eu falei assim, tem mais. Deus me chamou para ser pastor lá em Manaus, no meio da selva. E você vai comigo. Você é minha mulher, vai ser minha mulher, vai comigo. E a moça, você vai sozinho. Bom, ela não compartilhava nem dos mesmos sonhos, nem da mesma alegria, certo? Eu olhei e falei assim, então tá, então tchau. Como assim tchau? Não, tchau, acabou. Como é que acabou? Não, você não quer que eu seja pastor. Não posso ir para onde Deus está mandando eu ir. Como é que a gente pode ter um relacionamento? Essa é uma pergunta que você precisa fazer, até quando vai fazer uma sociedade, né? Seus sonhos são os meus sonhos? Seus alvos? 4, 5, se precisar, eu quero consolar suas dores. Se acontecer de ter dores, eu estou disposto a ficar com você nelas. Eu estou disposto a ouvir você rir e ouvir o que você tem para dizer. Porque hoje nós temos essa geração que se relaciona por consumo. E aí ela não precisa ouvir o que o outro tem para dizer. E para terminar, aquilo que você decidir incentivar essa pessoa, você pode incentivar? Ou seja, aquilo que ela deseja, você pode incentivar? E o mais importante de todos, eu tenho uma aliança com você e eu posso dizer a verdade? Ou eu vou ter que passar a minha vida toda comendo pizza de 4 queijos, porque eu não posso falar na mussarela? Se eu não posso dizer a verdade, preciso pensar melhor nessa aliança. Quero terminar essa mensagem dizendo para você assim, Deus tem alguém para você. A Bíblia diz que Deus trouxe Rebeca para Isaac, trouxe Ruth para Boaz, levantou José para Maria, e eu creio nisso. Eu creio que se você confiar em Deus, confiar e deixar Deus lidar nessa área com você, deixar Deus lidar, Ele vai abençoando. Eu entendo que algumas pessoas podem até ter passado por momentos da sua vida onde situações aí levaram a você estar sozinho. Mas eu creio que Deus tem restauração e bênção. O que eu queria deixar nessa noite para você é que você precisa entregar o controle dessa área nas mãos de Deus. Você precisa confiar que Deus sabe dos seus sentimentos, da sua dor. A não perder tempo com aquilo que Deus não quer que você perca tempo. A não ficar enrolado com coisas que Deus não quer que você se enrole. A deixar Deus guiar você naquilo que Deus está dizendo para você, que vai preparar e que está por trás da sua história. E você, querido, que quer se relacionar, entenda que relacionamento vai exigir de você maturidade, vai exigir de você mudança, que você precisa amadurecer para se relacionar, que você não pode usar o outro como um consumo no seu relacionamento. O vazio que nós temos é Deus quem preenche. Eu creio que o Espírito Santo sabe, querido, dos nossos casamentos. E talvez você esteja vivendo uma fase com a sua esposa maravilhosa, mas você precisa entender que casamento é como uma plantinha. Se você coloca muita água, você afoga a plantinha. Se você coloca ela muito no sol, você torra a plantinha. Casamento é como uma plantinha que precisa ser cuidada com delicadeza. Água na medida certa. Cobrança na medida certa. Amor na medida certa. Carinho na medida certa. Compartilhamento na medida certa.
Precisa também ser adubado, cuidado, ter manutenção dessa plantinha, porque ela é uma plantinha frágil. Se você deixar de lado, ela vai secando e vai morrendo. Talvez a tua esposa seja um grande presente de Deus para a sua vida, e eu creio que ela é. E o seu marido é um grande presente. Mas talvez em algum momento vocês desenvolveram esses tipos de relacionamento, Acabe e Jezabel, Sansão e Dalila. Mas o que Deus quer para vocês é um relacionamento tipo Ruth e Boaz, onde eles se completam ali, eles se formam. Se vocês conhecem a história de Ruth, ela é uma mulher extremamente dedicada. Essa área é uma área onde há muita batalha espiritual. Muitos sonhos de Deus são destruídos por causa de relacionamentos. Pessoas, às vezes, que têm um projeto grande de Deus, acabam abandonando esses projetos por relacionamentos que não deveriam ter tido. Às vezes, querido, Satanás está tão ligado a esse tipo de artimanha, que às vezes ele coloca pessoas no seu caminho, simplesmente para tirar você dos alvos que Deus tem para a tua vida. Eu conheço uma história de um jovem, que Deus tinha chamado ele para ser pastor, e um dia ele foi na igreja, e ele achou lindo a igreja, achou tudo bonito, maravilhoso, e sentou do lado de uma moça, e achou que todo mundo era crente na igreja, todo mundo é salvo, santo e perfeito, e a moça falou, vamos ao cinema, e ele foi ao cinema. Quando chegou no cinema, a moça agarrou esse jovem, e o jovem tinha um chamado para ser pastor, agarrou esse jovem e levou ele ao motel. Ela engravidou, ele teve um filho, e naquela noite, em uma noite, a história que ele tinha projetado para a vida dele foi para outro lado. Deus precisou mudar todos os projetos. Aconteceu de tudo na vida daquele jovem, até que o relacionamento não deu mais certo. Teve que se arrepender, teve que ser tratado, teve que ser cuidado. Hoje é pastor. Deus restaurou a vida dele. Mas uma noite, o projeto dele de vida mudou completamente. Satanás guerreia nas nossas emoções e guerreia nos nossos relacionamentos. Entrega o controle para o Espírito Santo de Deus. Deixa Deus cuidar da tua vida. Deixa Deus cuidar dessa área. Você não precisa ser como Sansão, descontrolado. Você pode permitir que Deus guie você nesses relacionamentos. Relacionamentos que vão abençoar você, que vão trazer bênçãos de Deus para a sua vida. Que o Espírito Santo vai fazer com que você tenha alianças com pessoas, com amigos, com irmãos, que vão abençoar a sua vida. E aqueles que o Espírito Santo toca o seu coração, que não vão abençoar, ouça a voz do Espírito Santo de Deus. Você recebe essa palavra hoje em nome